Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente, deputado Osmar Terra. Vossa Excelência, no início de sua fala, ressaltou que foi gestor da saúde, salvo engano, por 8 anos, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, correto? Sim. O senhor enfrentou lá a pandemia do H1N1, correto? Só uma correção, enfrentei a febre amarela, uma epidemia, dengue, a maior epidemia, a primeira do Rio Grande do Sul. Bom, lá foi isso, fora de lá também... No cenário do H1N1, como ficou o desempenho do Rio Grande do Sul comparado com os outros estados? O senhor tem esse número? Tenho. Nós ficamos... O H1N1 atingiu de maneira muito importante o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Depois foi diminuindo e não chegou no Nordeste. O Nordeste chegou... Tem surtos esporádicos no Nordeste, lá naquela... Isso foi uma das coisas também... Foi o terceiro pior resultado do Brasil, correto? Não sei, essa conta não tem, mas não foi o pior. Perfeito. Com certeza, não foi o pior. Foi o terceiro pior do Brasil. Só tinha 3 estados atingidos? Nós estamos falando do Brasil inteiro, os dados comparam todos. Mas retomando aqui, por favor. O senhor colocou uma coisa para mim muito importante, eu lhe agradeço. A questão do direito de opinião. E por muitas vezes, me parece, por algum erro de condução de todos envolvidos, que estamos discutindo opiniões aqui. Nós não estamos discutindo opiniões. O senhor tem todo o direito de ter sua opinião, o senador Girão a dele, eu a minha, o presidente da República uma quarta. Estamos discutindo políticas públicas. Se a política pública adequada foi adotada para combate à pandemia. E aí, de novo, pegando a sua fala no início do seu depoimento, o senhor disse que um gestor, numa situação como essa, deve buscar os melhores exemplos, aquilo que funciona pelo mundo afora. Eu lhe pergunto, o senhor acha que o governo federal fez isso? O governo federal poderia ter feito isso se tivesse a responsabilidade da gestão do país inteiro, que ele não teve. O governo federal apresentou algum projeto, algum tipo de planejamento de ação que foi impedido de execução pelo Supremo? Depois da decisão que o Supremo tomou, é uma decisão compartilhada que segue os princípios do SUS, né? Sim. Mas que se o governador, no seu caso lá de Sergipe ou do Rio Grande do Sul, não quiser seguir o que o presidente orienta, não segue. Então, se teve um problema sério... Eu retomo a mesma pergunta precisamente. O senhor Sim. tem conhecimento de algum tipo de política pública ou planejamento desenhado pelo governo federal que não tenha sido executado por conta de uma imposição, de quem quer que seja, do Supremo, do Papa? Não sei que o presidente encaminhou ou não encaminhou. O senhor não tem conhecimento? Eu não sou da gestão. Né? O senhor não tem conhecimento, correto? Não. Perfeito. Ao longo do tempo, o senhor fez centenas, talvez milhares de manifestações públicas. Sim. Todas elas no sentido de minimizar os efeitos da doença, as dificuldades. O senhor justifica isso como uma tentativa de tirar o medo da população, correto? Não. Eu digo que o que aconteceu na grande mídia foi um apavoramento da população que eu nunca tinha visto. E eu, quando fui gestor de uma pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o medo não, ou informar a população, porque a mídia vive de notícia, vive o medo da audiência, né? Então, era acalmar a população, porque uma população apavorada, ela tende a não aceitar qualquer coisa ou não aceitar qualquer coisa. É uma situação muito grave, é um problema a mais que se tem na pandemia. Tem que se acalmar a população. Agora, a previsão que eu fiz foi baseada em fatos, como eu falei do início. Em fatos, né? Quando apareceram as variantes, aí eu vi que realmente tinha um fato a mais que tinha que ser considerado. Porque o senhor, nós passamos aqui hoje vídeos datados de janeiro desse ano, janeiro de 2021, até onde eu prestei atenção exatamente em datas. Sim. E eu não localizei em nenhum momento uma revisão de opinião de Vossa Excelência. O que eu disse foi antes do pico, do surgimento da P1, que foi realmente, foi bem no início... Não, mas eu estou falando agora aqui desse ano já, nós temos declarações do senhor desse ano. O que eu tenho dito é o seguinte, ali no início de janeiro, por exemplo, você está citando janeiro, nós não tínhamos ainda a vacina, né? E estávamos, as pessoas questionando, quando é que termina essa pandemia? Isso vai terminar quando tiver ou com vacina
ou sem vacina, tiver um número grande de pessoas imunizadas, né? Então, foi essa... E é isso que vai acontecer, nós vamos somar as pessoas imunizadas com a vacina e termina. Quando que vai acontecer? Vai depender da competência de cada governo. Eu acho que termina, não vai demorar muito. Vamos torcer para que dessa vez Vossa Excelência acerte a previsão. Tá bom. Existe um ponto específico de tudo que o senhor falou, com o qual eu concordo plenamente. O senhor prestou uma grande contribuição para essa CPI e para o Brasil. Quando o senhor esclarece para todos nós que o presidente da República, se informando pelos meios que ele escolha, é o único responsável pelas decisões que toma. Não é uma pessoa com problemas mentais, até onde se sabe, e toma decisões como gestor desta República. O senhor falou por várias vezes isso, que o senhor é apenas um deputado que manifesta opiniões e o presidente escuta o que quer e decide como quer. Exato. É isso mesmo, né? E de novo pergunto... Todos os presidentes são assim? Eu espero que sejam, né? Talvez não tão ineficientes, mas, enfim, espera-se que todos eles façam o que pensam. Essa responsabilidade da presidência da República deve ser manifestada em políticas públicas no sentido de mitigar os efeitos de uma pandemia. Eu pergunto se o senhor tem alguma dúvida relevante no sentido das medidas que são, de certa forma, consenso. Uso de máscara, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma. O senhor tem alguma dúvida que o distanciamento social colabora para reduzir a propagação do vírus? Depende da interpretação do que é o distanciamento social. O senhor pode me dar uma interpretação na qual o distanciamento social não ajude a reduzir a propagação do vírus? Mas o que é, na sua opinião, o distanciamento social? Me explica um pouquinho para eu poder raciocinar. Eu vou pedir, senhor presidente, que o senhor aumente o tempo, porque ao invés de perguntar, eu vou ter que explicar. Não, porque distanciamento social tem várias interpretações. Pode ser o distanciamento que eu estou aqui do Girão, do senador Girão. O distanciamento que nós estamos aqui. Isso é um tipo. Agora, distanciamento social de ficar todo mundo trancado em casa para não andar na rua, isso é outra coisa, né? Então é isso que eu preciso tentando separar para que as pessoas que acompanhem sejam devidamente informadas. Sim. O senhor, como profissional de saúde e gestor de saúde, o senhor tem alguma dúvida de que a redução de mobilidade e medidas de distanciamento social ajudam a reduzir a propagação do vírus, de qualquer vírus? Não, eu tenho dúvida, sim, não reduziu. Isso foi feito no Brasil, foi feito em Nova York, foi feito em vários lugares e aumentou o contágio dentro de casa. É isso que eu estou falando desde o início, senador. Eu vou, enfim, que eu acho sempre que a gente tem que tentar dar um benefício da dúvida no meu entendimento. O senhor está dizendo aqui na CPI que distanciamento, redução de mobilidade não afetam a dinâmica de disseminação de um vírus. Eu vou dizer bem claro, senador, para ficar claro o que eu estou dizendo. É impossível fazer um isolamento completo das pessoas. Sim, então, parece evidente. Mais da metade da força de trabalho sai todo dia de casa para trabalhar e volta para casa de noite e pode trazer o vírus. E aí o contágio é na família inteira. Você imagina na Rocinha 5, 6 pessoas morando numa casa de 40 metros quadrados. Qual é o isolamento social que tem aí? Qual é o distanciamento social que tem? Quando o governo federal não cuida das pessoas, não garante meios para que elas possam se proteger, é nenhum. Então, por isso eu lhe fiz a pergunta apartando os assuntos, para que a gente pudesse ter uma resposta com a devida correção técnica. Eu acho que está se criando... Tecnicamente, eu estou lhe perguntando se o senhor, como médico, tem alguma dúvida de que reduzir a mobilidade e reduzir esse contato frequente reduz a dinâmica do vírus. Numa pandemia, não reduz, senador. Porque na pandemia, as pessoas que saem para trabalhar contaminam as que não trabalham. E a maioria sai para trabalhar. Isso aconteceria, senador, se fosse isolamento completo. Se todo mundo fizesse o que o Imperial College propôs, a supressão. Todo mundo fechado em casa 18 meses. Alguém acha que isso é possível? Nós estamos falando de coisas diferentes, eu não sei até que ponto, de forma deliberada. Eu estou falando em redução do ritmo de contágio. Não, o senhor está levando para a discussão de lockdown completo. O senhor está dizendo que tem redução do ritmo de contágio? Eu concordo. Qualquer redução do ritmo de contágio, eu concordo. Agora, não é dessa maneira que se reduz o ritmo de contágio. É isso que eu estou dizendo. Então, o senhor entende que a redução do contato entre pessoas não reduz o ritmo? Também, e as mortes que... Perfeito. Eu vou encaminhar a Vossa Excelência estudos publicados na Science, The Lancet e Nature, todos eles apontando a eficiência de medidas de redução de mobilidade, né, para que o senhor tenha a oportunidade, eventualmente, de mudar de opinião. O senhor falou da importância, o senhor falou da cobrança que fez ao Ministério da Saúde no tocante ao estudo sorológico do impacto da Covid e distribuição da Covid no Brasil. E o senhor fez uma referência rápida ao estudo que foi conduzido lá pela Universidade Federal de Pelotas,
inclusive se colocou na condição de ter sido a pessoa que fez a apresentação desse estudo, enfim, ou desses profissionais ao Ministério da Saúde. Só repete, senador. O estudo da Universidade Federal de Pelotas, Não, eu apresentei a Universidade Federal de Pelotas para o ministro, foi isso que eu fiz. Perfeito. Sugeri que ele fizesse inquérito sorológico. Isso, o professor Pedro Olau disse que não reconhece essa apresentação, mas fica na conta da boa vontade. Esse estudo foi descontinuado pelo Ministério da Saúde, o senhor tem ciência disso? Não, até onde eu sei, senador, esse estudo, houve vamos dizer assim, o coordenador do estudo, que vem aqui falar, acho que essa semana ainda, né, o Pedro Olau, ele recebeu dinheiro para fazer o estudo, montou rapidamente, né, o estudo usou um método que tem uma sensibilidade baixa, na minha opinião, né, e ele assumiu como se fosse dele, da Universidade Federal. O Ministério da Saúde ficava sabendo pelo jornal do resultado. Então, houve um problema lá eu não sei direito, porque tem que conversar com o ministro Pazuello, mas houve um problema, o ex-ministro Pazuello, houve um problema ali de autoria, que ele parece que tomou conta e não dava satisfação para o Ministério. A informação que eu tive foi essa. Agora tem que esclarecer isso com o ministro Pazuello. Só para deixar registrado, senhor presidente Girão, a gente está falando de um estudo conduzido por uma universidade federal séria, que testou 100 mil brasileiros, entrevistou 100 mil brasileiros a um custo de 12 milhões de reais. Esse estudo foi descontinuado por decisão do então ministro Pazuello, e agora nós temos a expectativa de um outro estudo que vai entrevistar e testar 200 mil pessoas, o dobro, só que vai custar 200 milhões de reais. Esse é um ponto que merece a atenção dessa CPI e terá essa atenção. O senhor fez em algumas oportunidades aqui, deputado Osmar Terra, referência ao indicador de mortos por milhão. E sempre mencionou a Argentina, exatamente, enfim, não sei por que essa observação. Aí, para garantir a fidelidade da informação, com os dados de hoje, o Brasil conta 2.360,87 mortos por milhão. É o 9º país do mundo nesse indicador, que me parece um indicador relevante de gravidade da pandemia no cenário nacional. Entre os países que têm mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o 3º, com maior número de mortes. Em números absolutos, nós sabemos que já caminhamos rapidamente para atingir o patamar dos Estados Unidos. É dramático. A Argentina, se eu não estiver enganado, está no 16º lugar nesse mesmo ranking macabro. Então, esse comparativo, mesmo politicamente interessante, na prática ele não sustenta. Uma pergunta para finalizar, senhor deputado. O senhor é um técnico da saúde, foi secretário de saúde. Eu lhe pergunto, o senhor como secretário de saúde, na sua relação com o governador do estado, o senhor aceitaria uma interferência na sua atuação e no seu trabalho que fosse contrária ao seu entendimento técnico? Vou falar as duas coisas. É a última pergunta, então eu posso falar tudo agora? Não, eu vou usar o tempo na dinâmica, vai que a sua resposta me motiva. 2.360 teve 502 mil mortes, infelizmente, né, no Brasil. 1963, se fosse aplicado na população brasileira, seria 420 mil mortes. Para mim, cada morte, cada vida pesa. 420 mil é muito, como é 502 mil também, né? Então, o que eu falei da Argentina foi isso, foi essa conta que eu fiz da Argentina, né? A Argentina hoje, junto com o Uruguai, são os 2 países que mais crescem a mortalidade no mundo, né? Então, ela vai, em pouco tempo, chegar ao patamar do Brasil, em termos de mortalidade. Eu acredito que vai chegar, porque está crescendo muito mais que a do Brasil, né? Em relação eu coordenei o enfrentamento à pandemia lá no Rio Grande do Sul, onde a governadora me chamou e me colocou a responsabilidade de fazer um enfrentamento. Foi uma grande governadora, eu agradeço muito a ela por isso. Eu montei a equipe, eu fiz o que tinha que fazer e conversava, explicava para ela o que eu estava fazendo e ela concordava, né? Eu não fiz nada contra a vontade dela. Então... A pergunta, me permita, foi oposta. Se o senhor, como um profissional da saúde, aceitaria uma interferência política contrária ao seu entendimento técnico?
Não, eu ia tentar convencer a pessoa a não fazer. Ou eu tenho razão, ou o outro tem razão, né? Agora, eu não entendi essa pergunta, porque nós estamos falando do... o senhor está querendo chegar na questão do presidente e do governador, é isso? Os governadores tomaram uma posição... Eu estou tentando aferir aqui, para a CPI, para os brasileiros que nos acompanham, qual é o nível de independência técnica que o senhor acha correto. Eu, particularmente, sou um técnico da segurança pública. Eu nunca aceitei interferência política. Estou perguntando ao senhor, técnico da saúde, o senhor aceita interferência? Eu nunca fiz nada que contrariasse princípios e convicções minhas. Perfeito. Por último, então, faltam poucos segundos, eu peço que o senhor explique o conteúdo de uma conversa vazada entre o senhor e o ministro Onyx Lorenzoni, onde se referia à permanência ou não do então ministro Mandetta, e o senhor teria afirmado, nesse diálogo vazado, não sei se ele é verídico, que era importante, ou seria o melhor caminho, que o ministro Mandetta se adaptasse ao discurso do presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor explicasse isso neste contexto, da independência técnica do profissional de saúde, considerando que o presidente Bolsonaro não entende coisa nenhuma de saúde. Não, eu respeito o ministro Mandetta, como ajudei o ministro Mandetta a ser um ministro, né? Participei da articulação política, ajudei dei sugestões, ideias e tal. Então, é uma pessoa que eu tenho respeito, embora ele até não tenha o mesmo respeito, talvez, por mim, né? É uma discussão, aí é uma outra conversa, mas eu sempre achei que o mais importante não era trocar o ministro, era manter o ministro e ganhar o ministro, quer dizer, discutir com o ministro ideias que estivessem de acordo com o que o presidente acha, porque quem manda, quem tem a responsabilidade de conduzir, se der errado, o culpado sempre vai ser o presidente, né? Então, o ministro teria que se adaptar. Foi isso que eu disse. Eu nunca falei em demitir o ministro, nunca me posicionei dessa forma. Perfeito. Senhor presidente, eu agradeço pelo tempo e só deixo registrado que essa fala de Vossa Excelência, ela não corresponde àquilo que a nossa legislação determina. Então, na hipótese do líder político orientar o técnico de forma equivocada, incompatível com aquilo que ele entende como correto, o que cabe ao técnico é não aceitar esse comando. Nunca cabe se adaptar ao político, mais ainda quando a gente está falando numa situação que gera mortes. E quando você tem uma persistência, o senhor falou aqui que é a favor da máscara. O presidente é contra a máscara, ele fala contra a máscara todo dia. Eu vi o presidente... O senhor falou que é a favor de vacina, o presidente trabalha contra a vacina todo dia. Então, essa desconexão entre o técnico e o político, pro técnico, exige postura. Coragem e postura. Nunca subserviência. Ninguém se elege imperador do Brasil. É importante registrar isso. Mas o presidente tem a responsabilidade de conduzir os destinos do país. E o ministro tem que ter diálogo com o presidente. Não é o ministro dizer que sabe tudo e o presidente não sabe nada. Tem que ter... Ele é o responsável político. Ele não chegou lá à toa, né? Essa questão de subestimar a capacidade do presidente Bolsonaro, que está permeando muitas das coisas que estão sendo faladas aqui, é errada. Ele, contra tudo e contra todos, se elegeu presidente da República. Nós temos que respeitar isso. Senador Alessandro Vieira, o senhor que é sempre muito respeitoso com o tempo, o senhor quer fazer mais alguma colocação? Está satisfeito? Não, só agradecer. Não posso descrever como satisfeito, seria injusto. Mas, cumpri meu tempo, agradeço, presidente.